Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos, nos envolva. E assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E para que possamos nos harmonizar em sintonia com o plano maior, é muito importante iniciarmos com uma prece, pois a prece é a melhor forma de nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. Então vamos, neste momento, nos posicionando confortavelmente, respirando de uma forma tranquila. E aqueles que sentirem necessidade, pode fechar os olhos para uma melhor concentração. E assim com os nossos pensamentos direcionados ao alto, a Deus, nosso Pai, com o nosso coração, nós agradecemos pela dádiva da vida, por todas as oportunidades que nos chegam, pela oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo a nossa espiritualidade e que possamos, Senhor, seguir os passos do nosso amado Mestre Jesus, que possamos sempre optar pelo bem através dos nossos bons pensamentos, elevando as nossas vibrações, tendo sempre as melhores atitudes, porque assim saberemos que estamos de acordo com a sua lei de amor, de justiça e caridade. Te pedimos, Pai, que nos proteja e ilumine os nossos caminhos. E assim, mais harmonizados, vamos fazer as nossas vibrações, que é enviar os nossos melhores pensamentos aos nossos irmãos que mais necessitam. E assim, com os pensamentos elevados, vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, que vai envolvendo todo o nosso planeta Terra em vibrações de amor, de paz, de caridade. Que essas vibrações amorosas possam chegar a todos os nossos irmãos que sofrem, sejam com as dores físicas ou as dores da alma, que eles possam ser alcançados pela espiritualidade amiga, consolados e amparados. Vibremos. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram em leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nos presídios ou pelas ruas, sem um lar, sem o alimento. Vibremos por todos os lares, por todas as famílias e vamos enviando pensamentos de harmonia, equilíbrio, respeito, que aqueles que ali se encontram, apesar das diferenças, possam se tratar com amor e com respeito. Vibremos. Vibremos também por aquele parente ou por aquele amigo que sabemos estar passando por dificuldades. Vamos envolvendo-o em muito carinho, em paz, em saúde, que ele possa se fortalecer na fé, na esperança e que possa superar todas as suas dificuldades. Vibremos. E assim agradecidos imensamente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que aqui nos amparam, nos auxiliam, pedimos que possamos guardar todas as lições que aprenderemos nesta noite em nossos corações e praticar no nosso dia a dia, sendo mensageiros do amor, da paz, da caridade
e da fraternidade, que possamos estar sempre no caminho que nos leva até Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Alma de mãe, serva de Deus, alma fecunda, médium de Deus, amor divino, anjo de luz, abençoada, cheia de graça, alma de mãe, trazendo consigo o ventre sagrado, o colo ungido. Que venham à luz os filhos do amor maior, que venham à luz os necessitados, que venham à luz os pobres, os estropiados, que venham à luz os bem-aventurados. E de uma alma de mãe também veio à luz o Mestre Jesus. Benditas sejam as almas das mães, abençoadas as filhas da luz. Benditas sejam as médiuns de Deus, portais maternos dos filhos do céu, servas divinas, cheias de graça, que venham à luz as cheias de graça, que venham à luz as filhas de Deus, que venham à luz os pobres e os estropiados, que venham à luz
os bem-aventurados. Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim: "Ei menino, Deus existe?" Ele, encabulado, os outros começaram a rir. Ele disse: "Existe sim, senhor." "E Deus criou tudo que existe?" "Sim, senhor." "Então Deus criou o mal." Todo mundo ficou imóvel, mudo. E aquele professor sentindo o gosto da vitória, da materialidade. O reitor estava à porta assistindo aquele encontro. Um outro jovem ergueu-se e disse: "Professor?" "Pois não." O professor petulante, ele disse: "O frio existe?" "Ora, claro que existe. É claro que existe. Você não sente frio?" "Sinto, mas o frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor. E na ausência dele, a ausência do calor chama-se frio." "Professor, a escuridão existe?" "Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? Ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão." "Professor, o mal existe?" E o professor, rindo, disse: "Menino tolo, estás querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha para fora. O que você chama as pessoas matando umas às outras? Impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal?" Ele disse: "Não, professor. Isso é a ausência de bem. É a ausência de Deus." O reitor entrou e disse: "Como é seu nome?" "Albert Einstein." O suicídio é o cume da ausência de Deus. E Deus, para se manifestar aos homens no grau de materialidade, precisa de cada um de nós. O meu abraço, o meu sorriso, o meu ânimo, a minha esperança, fala de Deus. Aquele que jaz em trevas, aquele que caminha sem esperança. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer parte do universo, nós somos aquela pedra que se soltou, simples e ignorante, e que despertou para o princípio da inteligência, e que passeia sobre a intelectualidade, mas que não liga o Wi-Fi do universo para se conectar com Deus e desenvolver o antídoto de todas as dores, o amor. Muito obrigado, muita paz. Causa e efeito. Embora muitos de nós não compreendamos plenamente as leis de Deus, elas se manifestam constantemente em nossas vidas, como mensageiras da justiça e do amor divinos. Paulo e sua esposa estavam atravessando uma movimentada avenida em São Paulo quando notaram dois jovens do outro lado da rua olhando para eles. O marido pressentiu que poderiam ser assaltados e avisou a esposa para segurar melhor a bolsa que levava a tiracolo. Sem outra opção, continuaram caminhando com os corações acelerados. Ao se aproximarem mais, um dos jovens avançou e, acenando, gritou: "Olá, Dr. Paulo, como vai o senhor?" Paulo, sem saber ao certo quem era, cumprimentou-o, trocou algumas palavras e seguiu adiante, aliviado por não ter ocorrido o assalto que ele temia. 2 semanas depois, Paulo viajou para a cidade do interior onde morou por muitos anos,
para rever familiares e amigos. Durante a visita, foi até a casa de uma família que ajudava há anos. A mãe da família surpreendeu-o ao dizer: "O senhor sabia que quase foi assaltado recentemente em São Paulo?" Intrigado, ele perguntou: "Mas como a senhora sabe disso?" Ela explicou: "Meu filho mais velho, que o senhor conheceu quando era criança e que vive sozinho por opção, esteve aqui recentemente e comentou que encontrou o senhor numa rua. Ele e um amigo estavam prestes a assaltar alguém quando o reconheceu e também sua esposa. Lembrou-se de todas as vezes que o senhor e Dona Estela vieram aqui e quanto nos ajudaram. Ele rapidamente se adiantou ao amigo, gritou seu nome e veio em sua direção para impedir que fosse assaltado, mostrando que o senhor era conhecido. Graças a Deus, ele não cometeu nenhum desatino com o senhor." "Graças a Deus", respondeu Paulo, refletindo sobre as coincidências da vida. Neste caso, uma coincidência feliz. Essa história demonstra que quem semeia o bem, colhe o bem, conforme a lei de amor e justiça, que é lei de Deus. Causa e efeito. Paulo praticou o bem e o efeito foi se beneficiar desse bem distribuído em nome da ajuda ao próximo. Pensando na lei de causa e efeito, ou lei de retorno, podemos tentar entender algumas questões da vida. Ontem, alimentamos o orgulho e a vaidade em um irmão que seguia nossos exemplos infelizes. Hoje, ele pode retornar como um esposo autoritário ou um filho problemático, para juntos buscarmos a redenção. Ontem, negligenciamos compromissos sagrados, levando alguém ao suicídio. Hoje, podemos reencontrar essa pessoa na figura de um filho com uma doença irreversível, demandando nosso cuidado e lágrimas para seu reajuste. Ontem, abandonamos uma companheira inexperiente, deixando-a vulnerável à delinquência. Hoje, vivemos em um lar tumultuado, carregando fardos de angústia para aprender a plantar carinho e fidelidade. Assim, cada laço de simpatia ou sombra de desafeto que encontramos na família ou no trabalho podem ser forças do passado a nos pedir mais empenho no bem. Lembremo-nos que os delitos que cometemos não desaparecerão no silêncio do túmulo, pois a vida continua além da morte, desdobrando causas e consequências. Diante de toda dificuldade e prova, façamos o melhor ao nosso alcance. Ajudemos aqueles que compartilham nossas experiências e oremos por quem nos persegue, perdoando todos que nos injuriam. A humildade é a chave para nossa libertação. Portanto, sejam quais forem os obstáculos, lutemos para superá-los com dignidade e honradez. E não nos esqueçamos de que a conquista da felicidade começa nos alicerces invisíveis da luta dentro do próprio lar. Pensemos nisso. Reflexão do livro Fonte de Luz, escrito pelo Divaldo Franco, ditado pelo Espírito da Joana de Ângeles. Ela nos incita sobre a questão do livre-arbítrio, nos incita a aprendermos, sobre o livre escolha. Por quê? Esse livre escolha é o livre-arbítrio que Jesus, nosso mestre, sempre nos ensinou, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o quê? Que é a faculdade de sabermos eleger o que é melhor para nós. E assim nós podemos nos apoiar nessa consciência, de sabermos que somos filhos de Deus e que sempre sabemos fazer melhores escolhas. Porque na nossa consciência sempre é ativada a lei de Deus, porque a lei de Deus está escrita lá, na nossa consciência. Podemos escolher vida ou morte. Nós é que podemos escolher saúde ou doença.
Porque quando estruturamos escolher pensamentos bons no mundo das formas, nós cocriamos uma realidade boa. Então vamos banhar de luz e harmonia nos nossos pensamentos. Essa luz que nós vamos, como diz, né, nós vamos atrair com toda a harmonia. Depende de nós agradecermos ou praguejarmos, louvarmos ou reclamarmos, porque afinal de contas, todos nós, veja bem, todos nós, atravessamos por desafios. E esses desafios, somente os corajosos que caminham com Deus é que conseguem superá-los, os desafios da vida, né, da existência nossa reencarnatória aqui. E o livre-arbítrio é uma bênção. Por quê? Após a decisão benéfica de uma situação, de comportamentos que nós assumimos, nos traz a tranquilidade, a serenidade no caminhar, porque foi uma decisão benéfica, né? E porque essa ação bem escolhida e direcionada nos impulsiona para a plena autorrealização, realização de nós mesmos, que nos leva em marcha ininterrupta na direção a Deus e que nos faz perceber Deus, né, em toda parte e embriagarmos-nos de luz e de amor divino. E essa reflexão, no cuidado da boa decisão, nos faculta apressar ou retardar, nos facilita, né? Apressar ou retardar a marcha para a nossa evolução espiritual. Então, sabendo disso, com essa maravilhosa reflexão que a Joana de Ângelos nos incita, vamos sempre pensando em desenvolvermos fé e equilíbrio em todas as direções.